Oi, pessoal. Eu me chamo Ingrid e eu sou orientanda de mestrado do professor Ricardo. Hoje eu estou aqui para apresentar a primeira de uma série de aulas aqui do meu estágio à docência. Bom, como vocês sabem, essa é a disciplina de pavimentação, mas vocês também devem saber que para a gente estudar pavimentos, a gente também vai precisar saber de alguns outros assuntos. Então, na aula de hoje a gente vai revisar o assunto da compactação do solo. Então, basicamente, estudando compactação do solo, a gente vai se deparar com as situações cotidianas do nosso dia a dia. Aqui nas nossas construções, nos nossos pavimentos, vocês sabem, né, que a gente está sob várias camadas de solo. Então, se a gente pegasse uma lupazinha e aproximasse nesse solo, a gente ia se deparar basicamente com uma situação como essa. As nossas construções, elas exercem tipo que uma pressão nesse solo que vai fazer com que eles se juntem um pouquinho mais. Para entender melhor ainda, a gente pode pegar essa mesma lupinha e aproximar esse solo. A gente vai se deparar também com a situação da nossa formação dos solos. Então, a gente vai lembrar também que o nosso solo ele é formado por sólidos, que são os grãos, e pelos vazios, que é basicamente ar e água. Então, quando a gente realiza a compactação do nosso solo, a gente meio que espreme esse solo, e vocês podem perceber aqui que a parte dos sólidos, ela permanece constante. Então, quando a gente está tentando diminuir a distância entre esses grãos, a gente está diminuindo basicamente os vazios do nosso solo. Então, a gente está expulsando ar e água. Então, se alguém chegar para vocês e perguntarem uma definição simples sobre o que vem a ser a compactação do solo, vocês podem responder que é a redução do volume de vazios do solo. Como é que ela ocorre? Bom, basicamente ela pode ocorrer de duas maneiras. Da maneira manual, que é quando o operador ele empurra o solo com algum aparelho manual, ou de forma mecânica. Como vocês já devem conhecer, caso alguém não conheça, eu tentei representar um rolo compressor, que é basicamente com essa parte aqui frontal, que o operador ele exerce a compactação do solo por meio desse equipamento. O que essa compactação ela vai fazer no nosso solo? Algumas características, claro. Quando a gente compacta o nosso solo, a gente vai diminuir a permeabilidade dele. Porque lembra que a gente está expulsando os vazios. Então, se a gente está fazendo com que os grãos eles fiquem mais juntinhos, então vai ser mais difícil que a água passe ou penetre esse solo. Então, a permeabilidade dele vai diminuir. E é justamente por essa característica que a resistência ao cisalhamento desse solo, ela vai aumentar. Claro, se os meus grãos eles estão mais juntos, a resistência ao cisalhamento, ela também vai ser maior. E a gente não pode falar de compactação sem falar de um cara muito importante para esse assunto, que foi o Ralph Proctor. E o que ele fez? Bom, basicamente ele descobriu uma relação muito importante. Basicamente ele descobriu uma relação muito importante entre energia de compactação, umidade e massa específica seca. Como assim? Ele descobriu a relação de que se eu mantenho a minha energia de compactação constante e eu aumentar a minha umidade, eu vou estar aumentando a minha massa específica seca. Lembrando lá dos índices físicos, que a gente sabe, a massa específica seca é uma massa por um volume. Mas isso ele só vai acontecer até um certo ponto. Depois de um certo ponto, essa massa específica seca ela vai começar a diminuir. Basicamente, para explicar o porquê, a gente tem essa seguinte situação. Se a gente tiver o nosso solo completamente seco e a gente adicionar umidade nele, é como se a água ela funcionasse mais ou menos como um lubrificante entre esses grãos, que vai fazer com que eles se encaixem melhor.
Só que isso só vai acontecer até um certo ponto, porque vocês já devem saber que se eu adicionar água demais nesse meu solo, vai acontecer exatamente o contrário. Vai ter água demais e esse meu solo ele não vai se encaixar, ele vai ficar espesso. Então, em teoria é isso. Agora a gente vai para o nosso ensaio de compactação. Bom, como vocês já sabem, um ensaio de compactação, devido a esse grande cientista, ele também pode ser chamado como um ensaio de Proctor. Eu vou explicar para vocês o primeiro deles, que é o de Proctor normal, e vocês podem conferir todo esse ensaio na norma ABNT 7182, de 86. Eu vou deixar essa norma disponível junto aqui do vídeo, tá certo? Então, basicamente, para realizar esse ensaio, a gente vai precisar de um cilindro e a gente vai precisar conhecer o volume desse cilindro. Geralmente, esse cilindro ele tem 1 decímetro cúbico de volume. Lembra lá, 1 decímetro, 10 centímetros. Caso nos exercícios de vocês estejam em outra unidade, sempre lembra de converter, tá bom? E o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar de uma amostra de solo. E essa amostra, nessa amostra, a gente vai precisar secar ela na sua preparação. E a gente vai precisar destorroar essa amostra. Destorroar é só separar aqueles grãos que podem ainda estar juntos. E o que vai acontecer? O operador desse ensaio, ele vai deixar essa amostra, vai adicionar água nessa amostra até 5% abaixo da umidade ótima. Ah, mas como é que eu vou saber que essa umidade que eu adicionei está em 5% abaixo da ótima? Bom, geralmente quem faz esse ensaio é um operador que já tem uma certa experiência e ele já sabe mais ou menos quando a umidade está próxima da ótima. Então, vocês não precisam se preocupar em relação a isso. O que vai acontecer? Ele, depois de ter feito isso, ele vai pegar essa amostra e adicionar no nosso cilindro até mais ou menos 1/3 dele. E o que vai acontecer? Bom, lembra que a nossa energia de compactação ela tem que estar constante. Então, ele vai pegar um soquete, que basicamente esse cilindro vai se transformar em um pilãozinho. E ele vai liberar esse soquete a uma determinada altura desse solo, para que essa energia seja sempre a mesma. Ela tem que ser constante. No ensaio de compactação, no ensaio normal, essa altura é de 30,6 centímetros. E a quantidade de golpes que ele vai exercer sobre essa amostra são 26 golpes. Então, ele vai lá, coloca o solinho aqui, determina a altura, 26 golpes. Depois, ele pega mais um pouquinho dessa amostra e adiciona aqui até 2/3 do nosso cilindro. E vai fazer a mesma coisa. Altura constante, 26 golpes. Até ele encher o nosso cilindro. Altura constante, 26 golpes. Pronto, depois que ele fizer isso, basicamente ele vai precisar pesar esse cilindro. Não numa balança como essa, numa balança digital mesmo, é porque eu não sei desenhar uma balança digital. E pronto, ele vai descobrir, como ele já tem o peso, né, a nossa massa, ele já sabe o volume do nosso cilindro, então ele vai poder encontrar a massa específica dessa nossa amostra. Tá, o que o operador vai fazer? Ele vai tirar um pedacinho dessa amostra aqui, do nosso cilindro, e vai fazer a umidade, vai encontrar a umidade que está aqui nesse momento. Geralmente é pelo método da estufa. Então, descobrir a umidade que está aqui nesse momento e descobrir a massa específica. O que eu vou fazer? Vocês vão lembrar de uma relaçãozinha, se não lembrar, vamos revisar aqui agora, lá de índices físicos, também é um assunto lá de mecânica dos solos. Então, a gente tem essa relação entre a massa específica natural e a massa específica seca. Então, por esse ensaio, a gente tem a massa específica natural e a gente vai poder encontrar a nossa massa específica seca, que é a que a gente está procurando. Por essa relação, a gente vai poder encontrar. Essa do ensaio, ela é a natural, tá? Aí, por essa relação, a gente descobre a seca. E, vocês devem estar confundindo porque eu estou falando massa específica e não densidade seca. É porque vocês também vão lembrar que
a massa específica, o que vai ser a densidade seca? Ela vai ser a massa específica de um elemento, nesse caso aqui da gente é o solo. A massa específica do elemento pela massa específica padrão, que geralmente é a da água. Tentei miseravelmente, falhamente fazer uma gotinha de água aqui. Enfim, é a da água. Então, que é 1. Então, quando eu estiver falando aqui no ensaio da massa específica seca do solo, eu estou falando da densidade do solo, tá certo? E, bom, com esse ensaio, a gente encontrou o quê? Com esse ensaio, a gente encontrou a umidade que estava aqui, lembra? Que foi para a estufa. E a gente encontrou a minha densidade seca. O que eu vou fazer? Eu vou repetir esse ensaio. Quer dizer, o operador vai repetir esse ensaio. Lembra que a gente vai adicionar umidade. Lembra? A gente vai tentar adicionar umidade para continuar aumentando essa nossa densidade seca. Então, o operador ele vai voltar lá do início e vai adicionar mais 2% de umidade. E repetir todo o ensaio novamente. Então, ele adicionou umidade, ele aumentou a umidade. E lembra lá pela nossa relaçãozinha de Proctor que ele também aumentou essa densidade seca. E a gente vai repetindo esse ensaio, de certa forma, até perceber que conforme eu estou aumentando essa minha umidade, eu vou perceber que um valor que eu aumentei tanto, que essa minha densidade, ao invés de continuar subindo, ela diminuiu. Ela veio para cá, ao invés de continuar subindo, que é a relação lá que a gente viu de Proctor. Então, eu paro o ensaio, como se, já que a minha densidade diminuiu, quer dizer que eu já atingi o meu topo. E é justamente esse valor de umidade ótima que eu quero descobrir com esse ensaio de compactação. Outra observaçãozinha que eu queria deixar para vocês, que também é bem simples, é a ideia de que utilizar energias de compactação diferentes, óbvio, você vai chegar em umidades ótimas diferentes. Eu ilustrei aqui 3 curvas de 3 ensaios diferentes com 3 energias de compactação diferentes. A energia 1 resultou nessa curva, a energia 2 resultou nessa e a energia 3 nessa. Sendo que a energia 3 ela é maior que a 2, que é maior que a 1. Então, você pode perceber que conforme eu aumento a minha energia de compactação, eu estou diminuindo a minha umidade ótima. E vocês também podem ver que conforme eu aumento a energia de compactação, eu também estou aumentando a minha densidade seca ótima. Então, era basicamente isso que eu queria deixar para vocês. Essa foi a nossa primeira aula de revisão dos ensaios que a gente vai precisar no estudo dos pavimentos. Como eu já disse, eu vou deixar a norma desse ensaio junto aqui com a aula. E o professor Ricardo vai passar para vocês todos os meus contatos, o meu e-mail ou o meu telefone, caso vocês tenham alguma dúvida e caso a gente precise ficar trocando algumas informações. Espero que vocês tenham relembrado bem e até a próxima.